Obrigado, pessoal. Bom dia para todos aí. Legal ver bastante gente aqui falando de DevOps. Normalmente é a sala mais vazia. Vou falar um pouco de cultura, tá? E da integração do ambiente de desenvolvimento com o ambiente de operação. Apesar de a gente estar em 2018, ainda tem bastante separação, tá? E como que o DevOps permeia todo o ciclo de desenvolvimento, desde o início, lá, quando você começa a escrever o código na sua máquina, até a sustentação, tá? Mas antes eu vou fazer um jabazinho, né? Falar de mim, que a gente nunca sabe amanhã. Esse aí sou eu, tá? Eu estou aí um tempinho na área de desenvolvimento de software, são 25 anos, tá? Apesar de não parecer, né? Também sou escritor, esse é meu quarto livro aí pela Casa do Código, sobre Rust, uma linguagem espetacular, recomendo todos a conhecerem. Eu trabalho na TOTUS, tá? Trabalho na área de cloud lá, na equipe de desenvolvimento do orquestrador da TOTUS. A gente tem um produto que é o Proteus, não sei se vocês conhecem, é um ERP, e hoje a gente está colocando ele para rodar em nuvens públicas e nas nossas nuvens também. Na nossa nuvem, né? Não precisa. Sou um dos fundadores do Guru SP, tá? Que era para ter participado ontem aí do Intercom, acabou problema de comunicação, ninguém veio. Desculpa aí, pessoal. E junto com o Bruno aí sou um dos organizadores do encontro de Rust aqui de São Paulo, tá? Sou pai do Nicolas, que está ali, e esposo da Ana, que está ali também, tá? E sou escravo da Magali, minha gata. Ela me acorda todo dia, 5h30, 6 horas da manhã. Bom, voltando à palestra aqui, né? O objetivo é falar como que a gente integra, tá, o ciclo de desenvolvimento com o ciclo de operação. São dois ciclos diferentes, mas são dois ciclos complementares. Tá? Sem operação, não adianta você desenvolver nada, porque não vai pro ar, e o cara de operação sozinho não faz nada. Né? O objetivo dessa palestra é que, no final, ela seja entendida dessa forma. Como que a gente consegue agilizar o fluxo de desenvolvimento com essa integração? Né? Como que as ferramentas do tal do DevOps aí, né, podem ajudar a gente a integrar as coisas melhores. E quando eu falo de agilizar, por que eu falo de agilizar? Todo mundo conhece o XKCD aqui? XKCD é um site de humor aí, né, de piadinhas, e ele estabeleceu essa regra número 1 aí para o desenvolvedor ficar coçando o saco, que é o sistema está compilando. Né? E, baseado nesse cartoon, eu desenvolvi a segunda, que é: estou esperando o cara de operações me entregar a minha infraestrutura, certo? Todo mundo aqui trabalha com desenvolvimento? Quem trabalha com desenvolvimento e operação junto? Tá, bastante gente. Quem que depende de operação ainda? Tem bastante gente também. O notebook está fugindo aqui. Bom, para começar, então, vamos falar um pouco sobre o tal do DevOps, né? Que é um termo da moda, e ele acabou sendo, com o tempo, subvertido aí, né? Ele acabou saindo de uma ideia de cultura por um cargo, né? Hoje tem gente que fala: eu sou DevOps, tem gente que é registrado como DevOps, inclusive. Né? O DevOps, na real, ele é um conjunto de práticas, tá? Cujo objetivo é fazer com que o código que o desenvolvedor escreveu vá para a produção da melhor forma. Bate muito com o que o Bruno falou na palestra anterior, de qualidade, de você testar todos os momentos do seu desenvolvimento. Né? E a especificação formal do termo DevOps é essa, do livro DevOps, a Software Architect's Perspective, desses três caras aí. Okay? Tem um desenho que é muito legal, que eu gosto bastante, que é do indiano, que é o Rajiv Pant, que ele mostra o DevOps como uma intersecção, certo, entre o desenvolvimento, a qualidade e a operação. Okay? Então, o DevOps ele permeia toda a parte de todo o ciclo do software dentro da sua empresa, tá? Desde a hora que você começa a escrever ele até o cara que está acompanhando lá em alguma ferramenta de monitoramento se o site está no ar, ok? Ou o seu software, independente do que for. O DevOps é aquela caixinha ali do meio, né? Então, por isso que quando
pessoal fala, eu sou DevOps, eu meio que torço o nariz um pouco. Porque o DevOps, na real, ele é uma cultura, ele não é um cargo. Entendeu? Exatamente por isso aqui. Tá? O DevOps é uma cultura que deve permear todo o ambiente, todo o ciclo de desenvolvimento. Tá? Então, o DevOps é uma cultura e não um cargo. É até meio polêmico isso, né? Mas é a definição original. Tá? Então, o DevOps ele deve permear aí todos os momentos do desenvolvimento. Né? De que forma? Na etapa de codificação, a cultura DevOps tem a questão da revisão de código, né? Do versionamento. Tá? Na parte de construção, parte de integração contínua, deploy contínuo, já são coisas que a gente tem hoje no dia a dia nas empresas. Todo mundo usa um Git, usa um GitLab, um CircleCI, alguma coisa do tipo. Né? Na etapa de empacotamento do produto, né? Teste de CLI, que nem o Bruno falou. Pô, tudo tem que ser testado, tudo tem que ser validado. Né? O monitoramento e a configuração do ambiente de produção. Tá? Então, o DevOps é ter toda a equipe que possui relação com o desenvolvimento empenhada em ter o mesmo da melhor forma. É o usuário final não saber que você publicou uma versão nova do site ou do seu software. Tá? No máximo, atualizar lá um pacote, alguma coisa, e saber que atualizou, mas não sentir diferença na usabilidade. Né? Então, vamos pegar todo o ciclo do desenvolvimento aí. Eu gosto muito desse slide, eu uso ele em todas as minhas apresentações, que é o quê? Ele fala que a única medida válida para uma qualidade de software é a qualidade do WTF que você fala numa revisão de código. Tá? Então, quanto menos WTF você falar numa revisão de código, melhor a qualidade do seu código. Então, essa é a primeira parte. Né? O cara foi lá no computadorzinho dele, lá, escreveu um código lá bonitão, sentou com os pares dele, fez aquela revisão marota. Próxima coisa, gerou uma versão do código, com muito amor, né? Mandou lá para o Bitbucket, GitHub, repositório centralizado. Okay? Esse cara mandou, através de um hook bonitão, para o Jenkins, CircleCI, o Drone, qualquer coisa aí, e publicou lá em produção. Okay? Esse é o ciclo que todo mundo conhece. Tá? Até o momento que dá bosta. Né? GitHub sai do ar, Bitbucket sai do ar, quer dizer, o Bitbucket nunca sai do ar. Né? O GitLab sai do ar, CircleCI caiu, alguma coisa deu bosta. Entendeu? E, nesse momento, começa a rolar aquele desespero. Né? Pô, o que a gente faz? Né? Como recuperar as coisas? A maior parte do ciclo aí do software, ela é muito fácil de recuperar, ok? Então, o Git, bicho, é um executável na sua máquina lá, não tem nem o que falar. Né? Perdeu seu notebook, se você não mandou o código para o controle de versão centralizado ali, infelizmente, você vai ter que reescrever. Não tem o que fazer. Né? GitHub, Bitbucket, CircleCI é tudo SaaS. Então, você está utilizando um produtão lá como serviço lá tranquilo. Sair do ar, você tem um SLA que você paga, vai voltar no tempo. Entendeu? No máximo, você vai, sei lá, receber uma multa, alguma coisa. Né? O problema todo está aqui. Ó. Ambiente de produção. Ambiente de produção, como que funciona hoje? Alguém vai lá e configura. Certo? O cara tem acesso ao painel da Amazon ou da Azure, seja lá o que for. O cara vai lá, configura, cria o bucket, cria as norminhas lá para colocar o seu sitezinho React, ou então sobe lá as suas instâncias bonitonas para você subir seu executável, o que for. E como que ele faz isso? Vai clicando ali, lendo documentação e tal, e, no máximo, faz aquela documentaçãozinha no Word, certo? No máximo. Essa documentação no Word, ela é fadada a nunca ser atualizada. Nunca. Tá? Você escreve uma vez, aí um dia você está lá, dando aquela tunada no seu ambiente, muda um parâmetro, esquece do documento do Word. Amanhã entra um cara novo na sua equipe. Né? O cara novo, nem li, nem lerei a documentação. Certo? Infelizmente, é assim que funciona. Tá? Documentação de infraestrutura do servidor, bicho, ninguém lê.
Vamos ser honestos, entendeu? Você vai chegar para o cara novo na empresa, vai dar um doc para ele de 30 páginas, o cara vai cagar para você. Entendeu? Perdão a palavra, certo? E existe aquela crença, né? Ah, se o servidor sair do ar, pô, o cara lá da infra reconfigura tudo de boa, entendeu? O cara não vai reconfigurar tudo de boa, entendeu? O cara vai ficar putaço de trabalhar sexta-feira à noite, ou vai pedir as contas, ou vai ligar para a mulher, né, que nem já aconteceu umas vezes, falar, vou virar à noite aqui, ela vai falar para você, sério, mesmo que você está na empresa, está de brincadeira comigo. E assim vai. E aí que entra uma... Só tentar evitar isso aqui de ficar deslizando, que está meio foda. Aí que entra o IAC. Tá? Alguém sabe dizer o que é isso aí? Não é esse IAC aqui, tá, galera? É um bichão aí. O IAC é infraestrutura como código. Okay? O que é infraestrutura como código? Em vez de você escrever o Word lá, detalhando, fazendo aquele monte de print screen, colando um monte de URL que ninguém nunca vai ler, você vai escrever um código, certo? Que vai detalhar a sua infraestrutura. E olha que legal, esse código não só vai detalhar, como ele vai criar a sua infraestrutura. Tá? Então, quando a gente fala de infraestrutura como código, tem várias opções aí, mas a número 1 é o Terraform. Tá? Quem conhece Terraform aqui? Muito bom. Gostaria de dar um abraço depois em cada um de vocês no final da palestra. Okay. Isso salva vidas, tá? Mais do que qualquer outra ferramenta. Okay? Porque ele é uma ferramenta que possibilita você descrever a sua infraestrutura, certo? Num provedor aí de nuvem, Amazon, Azure, Google, whatever, uma linguagem de alto nível, tá? E através da ferramenta do mesmo nome, você executa o código e tem um ambiente lá. Então, o que você faz? Você vai lá, configura a sua instância bonitinha, as regras dela, né, de acesso, tudo, e escreve num arquivinho de código. Depois você vai lá, executa o Terraform, ele vai lá na Amazon e faz todo o trabalho para você. Okay? Aí você precisa fazer isso de novo amanhã. Pô, é reproduzível, entendeu? Você só executa de novo. Você muda a chave de acesso lá, o que perde, já era. Está no ambiente lá, está configurado. Deu merda, pegou fogo, entendeu? Sobe o ambiente de novo. Meia horinha ali, por causa do RDS, que vai demorar um pouco mais. Está no ar tudo de novo, não tem estresse. Então, você faz uma, duas, infinitas vezes aí o seu ambiente. Tá? Infelizmente, a parte de infraestrutura como código, hoje, dentro de todo o ciclo de desenvolvimento, é a parte mais ignorada. Tá? Tem muita gente que está tendo iniciativas de fazer infraestrutura como código, mas, mesmo em empresas, você sente muita dificuldade de colocar isso no dia a dia. O cara fala, pô, o cara vai colocar o ambiente no ar? Tá, beleza, nunca vai dar problema. Sempre existe essa mentalidade, nunca vai dar problema. E sempre dá problema, entendeu? E aí a gente virando sexta-feira à noite, final de semana, e por aí vai. Quem nunca passou por isso, né? Bom, mas aquele negócio, né? Falar é chato, vamos ver código, né? O Terraform, ele usa uma linguagem de declaração aí, uma linguagem de configuração que foi definida pela HashiCorp, que é a dona do Terraform, tá? Que é o HCL. O HCL ele trabalha com um esquema de chave-valor, tá? E blocos de definição. Então, lá em cima, né, a gente tem ali um provider AWS que está dizendo o quê para o Terraform? Olha, eu vou subir o meu ambiente na Amazon, ok? Um provider é uma extensão. O Terraform ele é um binário em Go, tá? Um provider ele é uma extensão desse binário que fica num repositório do Terraform, da HashiCorp, e quando você executa o Terraform, ele identifica qual que é o provider e baixa o binário para a sua máquina. Tem uma porrada de providers lá. Amazon, Azure, Heroku, GitHub, tem Uptime Robot para você cadastrar monitoramento de coisa. Um monte de coisa. É bem legal. Definimos umas propriedades ali dele, né? Região, as credenciais, né? O nome do profile aí, ok? E embaixo a gente tem um outro bloco que é um bloco que é o resource, tá? Provider, né? Resource. O resource ele tem uma característica diferente do provider,
Provider está lá, provider, AWS, já era. O resource, a gente tem, além do tipo, né, resource, AWS Instance, um nome para ela. Esse nome pode ser referenciado dentro do seu Terraform. Okay? De que forma? Você consiga gerar código, okay? E que vai criar a infraestrutura, e você pegar os dados daquela infraestrutura e passar para um outro resource. Então, imagina, você tem uma instância que vai te dar um IP, quando ela estiver no ar. Você consegue pegar aquele IP e passar para um outro recurso, registrar no DNS, por exemplo, passar para um host 53, alguma coisa do tipo. Tá? Os providers, eles são mantidos, no geral, pelo próprio dono da nuvem, tá? A Amazon mantém o provider da AWS, tem um pessoal do Terraform que ajuda, a Azure também, e assim vai. Tá? Então, normalmente, você tem os recursos acessando oficialmente os dados. Tem alguns que não, alguns que são feitos por pessoas, por terceiros. Por exemplo, você tem o do Uptime Robot. Né? O Uptime Robot é feito por um terceiro. Tá? E é muito simples de você desenvolver esses providers. Tá? É só um código Go lá. A partir do momento que você tem um código, roda um Terraform init. Tá? O que o Terraform init vai fazer? Ele vai lá nos providers, achar qual que foi o cara que você declarou, ok? E baixar o plugin para a sua máquina. Então, a gente tem aí hoje 91 repositórios aí de providers oficiais, além dos que não são oficiais. Tá? Então, você tem Kubernetes, né? Google, Azure, uma caralhada de coisa. Hein? É muito difícil você ter um recurso que você não tem provider ou oficial ou não oficial. Quando você rodar o Terraform init, ele vai baixar o cara lá da hashcore.com para você, okay? Colocar na sua máquina, lá numa pastinha .terraform no seu diretório de usuário. E você está pronto para criar o seu código, para criar a sua infraestrutura. Você faz isso com o Terraform Apply. Okay? O Terraform Apply ele vai ler todo o seu arquivo de infraestrutura e vai falar para você quais são as coisas novas que você vai criar, ok? Além de você conseguir criar coisas novas, o Terraform ele possibilita você ter uma infraestrutura incremental. Então, você definiu uma instância hoje, amanhã você quer colocar uma tag nela. Só alterar o arquivo e dar outro apply. Ele não vai criar a instância de novo. Ele vai atualizar que existe lá. Tá? Ele sabe qual que é a instância, que ele mantém o estado. Então, quando você roda esse cara aqui, ele vai lá, cria, ele aguarda para você tá, o tempo de retorno, porque ele depende das informações que são retornadas na nuvem para manter o estado dele. Tá? Então, às vezes, um Terraform Apply aí pode demorar um pouquinho, talvez até 1 hora, um pouco mais, dependendo do que você fizer. Tá? E, no final, ele vai te falar o que deu certo, o que deu erro. É bem simples, não tem muito estresse. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser, em quantos lugares você quiser. Tá? Você deixa de depender do documento do Word que a galera fez lá. Tá? Você tem um cara reproduzível aí. Essa situação não existe mais, porque quem vai ler o seu código é a ferramenta, e o ambiente está aí em vários lugares. Tá? Como eu comentei, o Terraform tem estado, então, toda vez que você aplicar uma coisa incrementalmente, ela vai ser adicionada às coisas novas que você colocar. Tá? E é muito importante que o Terraform ele não seja escrito só pelo cara de operação, entendeu? Porque, senão, o que vai acontecer? Qual que é o problema que a gente tem hoje? Só o cara de operações tem acesso ao painel da Amazon, entendeu? Então, gera essa situação aqui. Ó, né? O desenvolvedor precisa de um bucket no S3. Tá? Um negócio bem simples. Então, ele vai abrir um ticket, né? Vai aguardar, o cara de operações vai olhar o ticket, vai fazer o trabalho, retornar o ticket e o desenvolvedor continua. O que a gente tem aí? A gente tem uma perda de performance, uma perda de produtividade, tá, da equipe. A perda de dinheiro, efetivamente. Tá? Que aí é a hora que o cara está dando um monte de desculpa porque não está ali de boa, entendeu? E, sendo que, se ele tivesse acesso, seria um pouco mais rápido. Né?
O objetivo é exatamente evitar essa situação aqui, tá? Do cara não ter o Bucket NES 3 e estar ali. Entre outras coisas, de dar a flexibilidade para o desenvolvedor, tá? De poder ele mesmo gerenciar o ambiente de desenvolvimento dele, não o ambiente de produção, que já é um pouco mais sério. Mas o cara depende de um Bucket NES 3 para colocar um site React no ar, o cara consegue subir. O cara depende de um banco de dados, ele consegue subir, tá? Com a integração com o desenvolvedor escrevendo o código Terraform, né, juntando o dev com o ops, né, como eu falei lá no começo da palestra, você tira uma etapa, né? A gente tinha 6 etapas ali, agora a gente tem 5, né? E tudo fica mais rápido, né? Porque o desenvolvedor escreve o código Terraform, faz um pull request, o cara de operação vai olhar o pull request, passa a ser um ciclo de desenvolvimento de infraestrutura mesmo, não aquela coisa misteriosa, né? Pô, como que o cara coloca o banco de dados no ar? Não sei. Entendeu? Não, eu estou colocando o banco de dados no ar, o cara está só dando aprovação. O desenvolvedor aplica o Terraform e o desenvolvimento continua. Tá? Então, o Terraform é uma ferramenta muito poderosa que tem que ser pensada aí para colocar dentro do ciclo de desenvolvimento de todo mundo. Tá? Principalmente quando a gente fala de cultura DevOps, essas coisas, faz muito sentido. E aí, quando você tem o Terraform, né, todo o seu ciclo passa a ser protegido. Okay? Se o ambiente sair do ar amanhã, se você tiver um problema, o que vai acontecer? Você coloca ele no ar rapidamente, executando simplesmente um comando lá, tá? Sem muito estresse, sem muita dor de cabeça. Bom, vou passar umas referências para vocês aqui. Tá? Esse é um artigo bem legal, né, que fala 6 razões aí para você considerar o uso do Terraform. Eu vou depois publicar essas slides em algum lugar, tá? Então não precisa anotar, tirar foto. É só me seguir no Twitter lá que eu publico lá. E esse artigo aqui ele é bem interessante porque ele é de uma visão de desenvolvedor, certo? Por que o Terraform faz sentido no dia a dia dele? É um artigo bem legal. Claro, tem a famosa introdução ao Terraform aí, né? Tem os providers para você ver o poder que a ferramenta vai te dar, tá? E tem um artigo bem legal do Luke Kyson, não sei falar esse nome, que é o mantenedor de um projeto chamado Atlantis, tá? O Atlantis ele é uma extensão aí, um CI de Terraform, tá? Que você consegue integrar com o GitHub e ele já faz a validação se o cara não está destruindo alguma coisa, uma série de regras lá. E é uma ferramenta que eu acredito que, quando tiver uma versão um pouco mais estável, vai estar no dia a dia de todo mundo. Deem uma olhada nesse artigo, porque esse Atlantis é um cara bem promissor. Tá? É um artigo recente, 29 de agosto, inclusive. Bom, queria ver se vocês têm perguntas aí. Pessoal do microfone. A moça está vindo ali. Queria agradecer aí a palestra, bacana. Uma dúvida um pouco mais técnica em relação a como colocar a parte de credentials, secrets, que eu estou nesse processo e parece que é uma parte muito manual. Por exemplo, eu tenho um desenvolvedor no meu time e ele quer integrar alguma coisa nova. Ele tem uma API que tem que jogar. E sempre essa parte de environment, coisa de produção, sempre é uma intervenção humana, que eu tenho que ir lá, intervir na parte desse processo, que é algo que eu ainda estou na dificuldade, de como ver uma maneira de o desenvolvedor ele tem a chave de produção que ele recebeu do cliente e ele vai jogar isso na nossa infraestrutura de produção. Então, eu ainda não consigo vislumbrar essa etapa nesse ciclo de DevOps, que é uma dúvida que eu teria, como que é feito. Claro, tem o Vault, tem o Git Secret, tem N maneiras dele fazer isso, mas eu não estou vendo muitos cases, talvez não tenha pesquisado o suficiente. Queria saber um pouco da sua opinião em relação a essa parte. Tá, lá na TOTS a gente quebrou bastante a cabeça com isso, tá? Porque a gente tem N providers, N serviços, N tecnologias, um monte de coisa, e a gente optou por trabalhar com o Consul, da HashiCorp também. Tá? O Consul é uma ferramenta para você configurar software efetivamente. Né? Então, o Terraform ele tem uma integração com o Consul, existe um provider para Consul, então você consegue passar para o usuário, você vai usar a chave que está na key tal. O cara não vai saber qual chave que é.
Em tempo de execução, o Terraform vai bater no console, pega a chave, configura o ambiente e executa. Entendeu? Então, funciona muito bem a integração do Terraform com o console. Recomendo você dar uma olhada. O Vault ele já é um cara um pouco mais seguro, né? Porque ele é uma espécie de console criptografado. Aí. Mas eu acho que o console resolve a sua necessidade. Tá? Todo mundo, vocês conhecem a HashiCorp aqui, a empresa? A HashiCorp é responsável pelo Vagrant, que foi bem popular um tempo atrás, antes do Docker. Tá? E eles têm todas umas ferramentas para esse ciclo aí de gestão, tanto de configuração como de infraestrutura. O Vagrant, lógico, para você desenvolver local. O Terraform, para você publicar remoto as alterações. O Consul, que é um sistema de gestão de configuração. O Packer, tá? Que é uma ferramenta que você consegue gerar imagens de ambientes dockerizados e afins e salvar uma AMI, alguma coisa, em vez de trabalhar com um ambiente que vai ser configurado, né, com Ansible, alguma coisa do tipo, na hora da execução, você trabalha com uma AMI fechadinha já, só publicando, entre outras ferramentas. Recomendo todo mundo dar uma olhadinha aqui, principalmente quem mexe com infra, na HashiCorp, os caras são muito fera. Tá? Mais uma pergunta? Ninguém? Não? Tranquilo? E aí, Marcelo? Tudo bom, Marcelo? Salva de palmas e uma lembrança para você.